Oi, tudo bem com você? Nós estamos contentes de estar com você outra vez. E a gente já está se acostumando com a sua assistência. Não nos deixe sozinho em momento nenhum. Sempre esteja aí do outro lado nos apoiando. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Pode Tudo, Tudo Pode. E sob aquele patrocínio querido da Arca Music, também do Estúdio Arca, né? E por falar em Arca Music e Estúdio Arca, você pode conhecer entrando nas nossas redes sociais, nas redes sociais de ambas, para saber o trabalho que essas duas empresas fazem, né? Estamos aqui no Estúdio Arca, onde nós gravamos o nosso podcast, e esse é um lugar também que você pode utilizar nas suas locações para fazer programas, para você fazer cursos, para você fazer alguma atividade online que haja necessidade de um excelente estúdio. Então, fique à vontade em nos contatar quando for necessário, né? Bom, hoje a nossa conversa vai ser muito gostosa, muito agradável, né? Eu estou com um amigo de longa data, alguém que eu respeito demais, tenho uma amizade, uma admiração por ele muito grande e já vou apresentá-lo. Dos demais episódios, a gente teve conversando com outros líderes. Ele também exerce liderança na área onde ele atua, não é? Ele é brasileiro, carioca, casado com a Franciele, pai da Bruninha, de 8 anos, e do Gabriel, de 5 anos. Ele é licenciado em música pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduado em musicalidade e arte. Ele tem MBA em gestão pública, municipal e cidades inteligentes, Smart Cities, né? Então, eu estou falando de quem? Estou falando de alguém que tem, assim, uma origem, vamos fazer uma analogia. Jesus de Belém, ele, Samuel, Belém. Coincidentemente, assim como Jesus, ele tem Belém no nome. Samuel Belém Gomes, que adotou o nome muito querido de Samuca Brasil, conhecido por muitas pessoas, admirado por muitas pessoas pela sua arte, pela sua musicalidade. Ele é músico, com essa formação. Ele é violonista, baterista, percussionista e não é dos pequenos, é dos grandes, não só no tamanho, mas na sua arte também. Então eu queria dar as boas-vindas ao Samuca. Samuca, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer desfrutar da sua companhia, da sua amizade, da sua alegria, né? Conheço você há muito tempo. Sei que você é um camarada feliz, posso dizer assim, realizado, né? E eu queria que você falasse como é que você está se sentindo aqui sendo entrevistado pelo nosso Pode Tudo, Tudo Pode. Poxa, olha, então quero já cumprimentar toda a galera aí que está nos assistindo, agradecer a você, Jet, grande amigo, pelo convite, aqui diretamente do Arca Music Studios, uma galera top aí nos bastidores também, um prazer enorme, o melhor que eu acho, assim, Jet, a gente poder ter voz, dar voz às boas coisas. Sim. Dar voz àquilo que nós somos e representamos, né? Perfeito. Então, isso aqui, para mim, está sendo magnífico. Aliás, um lugar incrível, né? Uhum. Incrível. Recomendo. Hoje, grandes expectativas. Com certeza. Deixa eu te fazer a primeira pergunta. Já te conheço há muito tempo, Não né? é pergunta difícil, não, né? Não, difícil não. É uma pergunta que você pode ser, como sempre é, mas... Que a gente combinou de você não fazer pergunta difícil. Tá certo, pode deixar. Já te conheço há muito tempo, né? Desde a sua adolescência. A gente tem o prazer das nossas mães serem companheiras, amigas, companheiras de oração, inclusive. De coral. De coral, né? As nossas duas velhinhas eram realmente muito parceiras, né? Verdade. E... assim, você é de uma família que eu admiro muito, né? Mano da Márcia, do Marcos, e a Márcia missionária, Márcia William, né? Carrilho. Então, você é uma pessoa que representa muito na nossa vida, no cenário cristão, local e também regional, e até no cenário nacional.
E eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar esse bate-papo bem legal. Samuca, eu te conheço já há muitos anos. O que move você a ser quem você é? A construir esse universo de coisas à sua volta, desde que você chegou em Campo Grande? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Maravilha. Isso é fácil, por um lado, né? Porque está dentro de mim. E até no nosso anúncio do podcast, né, eu citei essa palavra. E é justamente a primeira palavra que me vem à mente quando você pergunta é isso, que é propósitos. Né? A vida da gente ela é cheia e feita de propósitos. Sim. Porque os planos eles podem ser mudados, mas os propósitos nunca são mudados. E eu aprendi assim que o homem ele não morre quando ele para de respirar. Ele morre quando o nome dele é pronunciado pela última vez. Então, quando você entende que você precisa viver embaixo de um propósito, assim como uma empresa, né? Muitos veem em algumas empresas aquele quadrinho que está ali, visão, missão, valores. Sim. Eu acredito que nós também precisamos ter esse tipo de essa situação na nossa vida, entender que nós viemos por um propósito, né? E aí eu gosto muito quando diz assim que existe 2 momentos muito importantes na vida de um homem, que é o dia que ele nasceu e o dia que ele descobriu para que nasceu. Sim, importante. Então, assim, quando você descobre o seu propósito e começa a viver, né, embaixo desse propósito, é muito bacana. E como você citou, a minha mãe, né, ela sempre foi uma mulher de propósito, meus pais, e já me ensinaram ali, dentro da palavra de Deus, recebendo valores, princípios. E quem tem a palavra de Deus como referência, trouxe até aqui de forma física, né? Perfeito. A gente entende que você não vive para você, você vive para os outros, né? Você vive para que a sua existência faça alguma diferença, para que haja relevância na sua existência, né? Então, nós queremos ser felizes, nós queremos ser prósperos. Eu quero ser próspero, quero ser feliz, quero ser abençoado, minha família. Mas se for uma vida individual, você morre e fica tudo ali. Mas você deixa o seu legado quando você vive para os outros. Então, hoje, o que me move é o propósito de fazer diferença na vida das pessoas. E graças a Deus, no decorrer da vida, eu tenho tido a oportunidade de fazer essa diferença. Sim. Em especial, né, com a música, né, ensinando, tocando. É isso que eu ia falar, né? Isso é o que me move. Você, desde novo, propósito. se tornou um professor, né, de música, de bateria, violão e sempre teve contato com pessoas, jovens e pessoas também de todas as idades, como seus alunos, né? E isso aí deve ter criado em você também um sentido de observação, né? Dos conflitos, das aspirações, dos ideais de cada uma dessas pessoas que, como a gente usa dizer, né, passaram pela sua mão como mestre, né, como professor. E isso aí eu creio que isso deve ter um peso forte na sua vida, norteado, né, porque nós estávamos conversando, você me falou que dentro dos projetos que você participa e atua, você tem alguns que você, em especial, um projeto que nós conversamos, que você tenta e com certeza vai atingir várias faces, várias nuances e no sentido de ajudar pessoas. E especificamente você já trabalhou e trabalha com organizações, apoiando uma organização, outras instituições que são feitas para o auxílio e ajuda e a formação de pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você usa um nome bem sugestivo, né? Que é um nome que nos traz assim aquela coisa no coração, que é chamar de pai, né? Pai. Você é pai, sabe o que isso envolve, né? Essa Sou palavra pai, tem um pai, né? Terreno, pai espiritual, né? O pai celestial. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É um projeto que eu creio que está se tornando, como você falou, né? Um propósito muito bem definido no que você quer dar na sequência de validade à sua ação, seja ela pessoal, profissional e vamos dizer assim, espiritual também, né? Por que não, né? Maravilha. Pô, obrigado pela oportunidade.
de falar de projetos, porque assim, a gente tem muitos planos, né? Uhum. E os planos, às vezes, ficam só na nossa cabeça, né? Você tem planos quando está dormindo ali na cama, antes de pegar no sono, muitos planos. Quando você está sozinho, aquele momento ali, né? De você produzindo ali na sua mente. E é bacana quando você consegue pegar esses planos que estão na sua mente e transformá-los em projetos. Sim. Que é passar ele para o papel e delinear ali, planilhar aquilo. E antes de falar do pai, eu vou te falar do projeto MOR, que foi o pai do pai. Ah, sim. Vamos lá. O pai do pai, que é o projeto Por uma Felicidade. Porque eu acredito assim que desde a antiguidade, quando você fala sobre cidades, né, até antes do homem dominar ali a agricultura, que ele vivia como nômade, né, mudando de um lugar para o outro, sempre o grande motivo era se manter vivo, né, com saúde, proteger a família, alimentar a família. Exatamente, ter ali a sua sobrevivência, a sua subsistência, e eu traduzo isso em ser feliz. O homem ele tem a necessidade de ser feliz desde a antiguidade. Depois ele dominou algumas técnicas, dominou a agricultura, dominou ferramentas, ele pôde aprimorar a sua proteção individual e coletiva e pôde se fixar no local, não dependia mais de se mudar para procurar alimento, ele conseguia produzir ali seu próprio alimento. E hoje esse modelo, ele foi um pouco desconstruído com as coisas que foram acontecendo, né? E hoje nós temos a polis, né? A cidade mesmo, né? Que ela se desconstruiu um pouco, né? Extrapolou e perdeu alguns valores, princípios, que é justamente a felicidade. Todo ser humano hoje que está dentro de uma, vamos colocar a cidade, ele quer o quê? Ser feliz. Perfeito. Isso é algo incomum a todo ser humano. E o setor público, no caso, ele tem uma certa responsabilidade de fornecer a felicidade para esse cidadão. Sim. O setor privado, como lucro, o lucro do setor privado é o lucro financeiro, e ele precisa disso. E o lucro do setor público, que ele tem de lucratividade, é ver as pessoas felizes. Perfeito. Então, nasceu o projeto Por uma Felicidade. E aí a cidade, muito bacana o nome. Né, e a definição é assim, o projeto Por uma Felicidade, ele tem várias referências, né, várias mesmo. Mas uma das referências muito fortes é aquele filme Corrente do Bem, não sei se você já assistiu. Do garotinho. É, o garotinho que recebe ali uma tarefa do professor, né? E a gurizada da sala também recebe a mesma tarefa, cada um bola uma coisa assim meio mirabolante, e ele fala, não, o que eu quero é assim, o meu projeto funciona assim, né? Que ele montou ali o marketing de rede que hoje faz, que é isso, uma pessoa vai fazer bem para duas pessoas, cada duas pessoas, e vai ganhar o quê? Duas. Nada, vai ganhar fazer o bem para aquela pessoa, né? Exato. Então, essa é uma das minhas referências, né? Que é esse filme. E o projeto Por uma Felicidade, ele se define sendo a reunião de homens e mulheres de bem, jovens e adultos, que compartilham dos mesmos princípios e valores e que, através de suas ideias, habilidades e ações, transformam o meio em que vivem. Perfeito. Ponto e simples assim. Cada um na sua praia. O gari, ele transforma o meio em que vive, trazendo a limpeza. O doutor, né, o médico, ele transforma o meio em que ele vive, trazendo a cura, trazendo o tratamento. A sua especialidade, exatamente. O borracheiro, ele transforma o meio em que vive, consertando o pneu do carro do doutor para ele conseguir chegar a tempo na cirurgia. Então é coisa assim que me emociona, cara. É. Porque às vezes a gente não valoriza. Perfeito. É. Cada pessoa tem a sua importância dentro da sociedade. Perfeito. Vou deixar você respirar um pouquinho. E a gente, eu falo com tranquilidade, porque isso realmente me emociona. Sim. Porque às vezes é difícil as pessoas entenderem o valor
que cada um tem, não é o preço. Exato. O preço do borracheiro é diferente do preço do médico, mas o valor é igual. Perfeito. Isso que a gente tem que perceber nas pessoas. E tem duas óticas aí, né? Primeiro, né, a satisfação de quem faz um bom trabalho, por mais simples que seja, a satisfação dele de fazê-lo bem feito, e a outra ótica de ver o que o trabalho dele está causando nas outras pessoas. Perceber isso. Perceber. Né? São duas percepções. Né? Primeiro é a satisfação pessoal de fazer algo a qual ele foi talhado, ou se preparou para isso, fazer bem feito. Então, aquela satisfação pessoal de falar, olha, eu faço bem feito. Eu, como você disse, né? Eu sou um mecânico, mas eu gosto de caprichar. Eu não vou só no problema do carro que surgiu. Eu vou ver se existem outros problemas nesse carro para me ajudar o meu cliente. Por outro lado, ele também vê que aquilo que ele está fazendo não é apenas o conserto de um automóvel, no caso, mas é o benefício que ele está trazendo para o dono do automóvel poder tocar sua vida sem ter o problema mecânico que tinha anteriormente. Então, são coisas assim impressionantes. Se a gente parar para pensar, há um valor muito grande na ação das pessoas, né? Muito grande, né? Isso foi uma coisa que agora, quando você falando, me chamou muito a atenção. Realmente, eu me lembro de só fazendo um adendo aqui, a gente vai bater um papo ainda com o Domício, que é nosso amigo. Isso, e o Domício conta uma mim. coisa impressionante. Você tocou nesse assunto, eu só queria, só para a gente exemplificar isso. Pai do Domício, já aposentado, se aposentou cedo, ele ficava esperando passar o caminhão da limpeza pública, os garis, lá no Rio. Ele preparava uma garrafa de café à noite, 11 horas da noite, 11h30, uma garrafa de café, alguns copinhos, e a hora que, vamos usar o termo bem comum, né, que o lixeiro, né, que é o que transporta o lixo e tira o lixo das casas, os garis, né, profissionalmente chamados de garis. Ele esperava o caminhão parar, e os garis descerem, tomarem um cafezinho, e ele aproveitava para compartilhar com eles o amor de Deus, o amor dele com essas pessoas e o respeito pelo trabalho deles. E isso chamou muita atenção. O Domício falou assim, isso mudou muita coisa no meu coração. De eu olhar pessoas com seu verdadeiro valor, não só por aquilo que eles fazem, né? Isso é bacana, porque lá em casa nós temos esse costume. A gente serve o café para os garis que passam. Olha que maravilha. E o meu filhinho, o Gabriel, né, você citou aí, ele gosta, assim, quando ele vê, ele gosta, olha, papai, o caminhão do lixo, né? Olha lá o gari. E a gente vai até dar um pulo depois, ver se consegue a roupinha, né? De gari, que ele quer. Ele tem essas coisas inusitadas. Isso aí é muito bom. E você falou da questão do benefício que a gente consegue trazer para a pessoa. E eu tenho muitas referências, como eu falei, né? E eu não esqueci da sua pergunta, mas vamos até chegar nela, né, cara? Mas assim, eu li um livro que falava o seu cliente pode pagar mais. E falava justamente de um cara que ia na empresa que trabalhava com derivados de petróleo. E ele foi dar uma palestra nessa empresa e perguntou para os gerentes, os cargos mais altos da empresa que estavam ali naquela palestra, perguntou qual que era o que eles vendiam, né? E eles ficaram um pouco tempo assim para responder, porque esse cara vem dar uma palestra aqui, está sendo pago, não sabe o que a gente vende. Pode ser uma pergunta capciosa, né? A gente fala, a gente vende gasolina. Ele falou, olha, mas ninguém vem aqui ninguém vai no posto para comprar a gasolina, esse líquido fedido, mal cheiroso. O cara vai ali para comprar o passeio com a família. Exato. A grama bem cortadinha. A possibilidade dele ir trabalhar. Isso. Então, assim, quando eu cismei assim por pessoas e o chamado de fazer a diferença das pessoas, e falando dessa parte da gestão pública, que mais para frente a gente pode detalhar mais, né? Sim. A primeira coisa que me veio na cabeça é assim, que diferencial eu trago? Qual o benefício que eu trago? Não eu em si, mas qual o benefício que eu carrego comigo? Aí que veio o projeto. O projeto vai ser o benefício na vida das pessoas. E aí, enraizado nele, várias vertentes, né? Como eu tenho raízes ali cristãs, e eu entendo que isso transforma e molda, acima de tudo, não só transforma, mas como molda o caráter de uma pessoa, eu acredito sendo um dos pilares para uma sociedade saudável. Então, eu coloquei ali um dos projetos,
que é justamente nessa vertente, tem de outras vertentes, se tiver oportunidade vou estar citando, mas nessa vertente mais da cristã, da fé, que é o projeto PAI, que é o Programa de Assistência às Igrejas. Programa de Assistência às Igrejas. Às igrejas. Que ele trata, assim, basicamente de duas vertentes, né? Digamos, tanto a vertente igreja, no sentido espiritual, que a igreja hoje ela tem várias necessidades como instituição religiosa, Sim. E ela precisa estar fortalecida para fortalecer a sociedade. E quando fala de sociedade, se liga a outra vertente, que é justamente o papel social da igreja, que a igreja cumpre através das suas ONGs, que é o terceiro setor. Sim. E o papel social da igreja, ele precisa ser fortalecido pelo Estado, porque essa igreja que tem seu papel social desempenhado, ela é um braço forte onde o Estado não alcança. Exatamente. Ela restaura a sociedade de uma forma tão especial e tão assertiva e efetiva, que o Estado, se fosse para ter o mesmo resultado, se tiver, gasta muito dinheiro, muitas pessoas, estruturas, e às vezes não consegue essa assertividade que a igreja, cumprindo seu papel social, consegue. Então, o PAI é esse projeto que ele tem como principal objetivo fortalecer o papel social da igreja, para que a igreja funcione como um braço forte onde o Estado não alcança. Sim, a igreja hoje ela já representa na vida das pessoas, das famílias, um ambiente de amor, de cuidado, além da formação espiritual, né, do conhecimento. Independente até, né? Exatamente, do conhecimento e da introjeção, né, da espiritualidade através da cristandade, através do papel de Deus, como Senhor Criador na vida das pessoas. A igreja já tem, ela na sua essência, essa pegada, né? Mas ela precisa ampliar um pouco mais esse alcance, né? Porque muitas vezes a gente sente que a igreja não é só um repositório de espiritualidade, de reuniões espirituais, de cultos. Ela também tem ali pessoas, famílias com as suas necessidades, com o dia a dia fora dos seus trabalhos, dos seus eventos. E a igreja precisa se preocupar com isso também, não só internamente, né? Com aqueles seus, sim, mas também com os que virão ou os que estão lá fora. Sim. Também olhando para a igreja e vendo, puxa, se é um lugar tão bom, talvez venham coisas boas de lá para mim também. Mesmo que ele não tenha nenhum compromisso com essa organização religiosa, vamos dizer assim, né? Eu digo assim, gente, a palavra igreja, ela significa o quê? Portas afora. Porque a igreja em si somos nós, né? Aí Sim, nós temos são um as pessoas, templo, né? sim. Onde os crentes, digamos assim, se reúnem, e ali você é edificado. Você ali está engordando as ovelhinhas. Para quê? Para gastar essas calorias, né? Gastar essa gordurinha lá fora. Sem dúvida. Então, existem, assim, igrejas que ainda estão omissas no seu papel social, Sim, como instituição, e existe o seguinte, tem instituições, igrejas que têm o seu papel social bem desenvolvido, e o individual de cada um também precisa ter o seu papel social. E muitos terceirizam essa responsabilidade dizendo, não, a minha igreja, ela tem um trabalho lá na comunidade tal, né, na favela tal, a minha igreja distribui isso, ela trabalha. Então, o cara está querendo cumprir o seu papel social individual por tabela. Através de outro. E não é assim. A igreja, como instituição, deve sim cumprir o seu papel social e cada indivíduo ter aquilo individualizado. Eu cumpro o meu papel social. Eu coloco a minha parte nisso, né? Que vem aquele versículo que fala, né? Ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sim, bem lembrado. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, a transformação é uma outra palavra que me move. Você falou do que me move. O que te move. Propósito e transformação. E como é que a gente transforma? Com a nossa ação. Você vai lá, você ora, você jejua, né? Falando mais nessa parte espiritual, que é maravilhosa. A oração move. Mas e a ação?
A palavra oração tem dentro dela exato, né? a ação, né? A conversa com Deus e depois o que fazer depois daquela conversa, né? Isso. Exato, exatamente. Então, esse papel social, eu acredito ser muito importante e inerente. E uma outra coisa importantíssima que você citou, né, a pessoa tá ali dentro da igreja, dentro daquele ali como membro, mas ela entender que ela não é membro do céu ainda. Sim, sim. Né? Ela não está lá no céu com ela os não é um associado só. E ela não é um cidadão celestial, ela é um cidadão terreno. Aqui ela tem uma missão, Isso. né? E aí, além desse papel social, eu coloco lá no programa, no PAI, né? Nesse programa, a Igreja Cidadã, que é aquela igreja que ela participa da vida da sociedade, da cidade. Perfeito. Então, você vê hoje nas pregações, nas palavras, de forma geral, geralmente fala de uma família perfeita, de uma sociedade perfeita, né? E nós temos pessoas que são divorciadas, nós temos viúvas, nós temos a pessoa com deficiência, você tem pessoas com mobilidade reduzida, então você tem assim a questão ambiental. Dificilmente você vê um bispo, um pastor, que seja qual for, até um padre, chegar na igreja e falar de preservação, falar de plantar árvore. De uma educação cidadã, né? De educação cidadã, da seletividade do lixo, Sim. reciclagem. Então, eu acredito, assim, o pastor, colocando assim, o líder religioso, ele tem uma credibilidade muito grande que muitas das vezes é pouco utilizada, é pouco explorada. Ele tem um universo de coisas que ele poderia intuir e aconselhar e assessorar, monitorar, e ele não faz. Isso. Por exemplo, vamos entrar agora na parte política. Você vê que muita gente está descontente com certas coisas e está lá orando, acreditando, para que melhore. Crendo. Amém. Mas quando tem um projeto de lei que fere os princípios, os valores, a liberdade da igreja, de você, e tantas coisas que nós vemos hoje, absurdos acontecendo, quantos que tiram ali o seu pezinho da sua casa e vai lá na Câmara Municipal, lá na Assembleia Legislativa e falar, não, isso eu não aceito, Sim. Estou aqui como igreja de Deus, já ia bater na mesa, combinaram que não pode bater na mesa. Então, quantos Perfeito. fazem isso? Sim, é verdade, é verdade. Então, nós precisamos saber que a fé sem obras é morta. E foi o que me trouxe para o desafio de colocar-me à disposição da população de Campo Grande na candidatura a vereador. Sim, perfeito, porque você precisa ter também essa abrangência política para que um projeto dessa natureza, dessa envergadura, ela possa ser, primeiro, né, que é fundamentada em coisas que a sociedade precisa. E é o trabalho que o vereador, né, como alguém que serve a sociedade local, tem como seu dever, é um servidor, né? O seu dever principal é isso, ver as necessidades e ali estabelecer leis, normativas para que a sociedade seja alcançada por aquele benefício ou aquele trabalho, né? Você me falou também que dentro desse projeto, porque eu entendo o seguinte, às vezes a igreja tem vários profissionais que poderiam colocar as suas habilidades à disposição como cidadãos, mas eles não têm uma reunião dessas, eles não se juntam ou eles não são, de certa forma... Eles não são provocados a se organizar. Você estava me falando, por exemplo, o cidadão lá fora, todos nós, né, tem necessidades jurídicas, necessidades de saúde, necessidades intelectuais e emocionais, né, psicológicas, e quer dizer, às vezes nós temos um psicólogo, um médico, um advogado, um professor, um administrador, e essas forças não são reunidas em conjunto e ordenadas para ajudar um determinado nicho da sociedade, um determinado foco, uma determinada parte da sociedade, vamos dizer assim, né? E você está me falando que esse projeto de assistência às igrejas, né, ela traz
essa Sim. possibilidade de você, de uma maneira ordenada, fazer com que cada uma dessas ações sejam contempladas, né? Eu como um crente, você até falou no começo, né, já um crente meio velho, né? Nem tanto. Nascido ali, a Nascido gente na palavra. entende as principais dores, né? Que são os gargalos, onde que realmente as carências. E uma delas que eu vejo é essa, é o papel social e a igreja cidadã, né? E você falou de uma coisa muito bacana quando você falou o vereador, né? O vereador é aquele que representa os anseios de um povo, né? Você, quando vê um vereador lá, você tem que enxergar que aquele cara, ele representa aquilo que você acredita. Ele está ali por você, é a sua voz, né? Sem dúvida. E eu gosto sempre de usar esse trocadilho muito bacana que fala assim, que o vereador é aquele cara assim, o governador, por exemplo, ele está lá, né, no gabinete, geralmente, tá, mas ele é Estado, né? O Estado todo, né? O deputado, muitas das vezes, ele é eleito ali pelo um município, tem mais votos no município, porque eles são de vários municípios diferentes, ele também representa o Estado, e temos lá o Palácio Guaicurus, né? Onde é a Assembleia Legislativa. O prefeito tem ali a prefeitura, mas o vereador, cara, é aquele cara que está visceral, é aquele cara que está pele a pele com o eleitor, com o cidadão, no caso, né? E aí eu digo assim, que o vereador é aquele cara que vê a dor. Vereador, é uma boa analogia, né? Analogia. Então, sem dúvida. É o cara que tem que estar perto. Caminha pelas ruas. Anda, ele chora junto, ele está ali pele a pele, pisando no barro, sentindo ali a necessidade das pessoas e trazendo isso e levando ali para a Câmara e falando, não, cara, a gente precisa resolver isso aqui, porque eu vi a dor, eu passei por essa dor. Então, eu uso um slogan que fala assim, apaixonado por pessoas, né? Quem não é apaixonado por pessoas, quem não tem assim esse intuito, né, como diz, fazer a diferença realmente, não serve para nenhum cargo público. Sem dúvida, porque ele não vê Então, essas ele necessidades. tem que servir, né? Fala, quem não vive para servir, não serve para viver. Não serve para viver. Aprendemos isso lá na caserna. Né? Na caserna. É verdade. E me diga uma coisa, Samuel. Como é que você vê essa questão? Por exemplo, como é que você enxerga hoje Campo Grande está sendo bem atendida por esses nossos representantes? Quer dizer, uma coisa que também, como eu disse, né, as coisas que te movem, né? Certo. Uma dessas, e é uma coisa que eu prezo muito e vejo isso, com isso você encabeça, né, junto com outros nossos irmãos também que estão nessa peleja. Estão nessa peleja aí, estão correndo por esse... não estão pensando só em si, mas pensando em toda a coletividade. Como que você vê hoje Campo Grande? Você vê que ela tem algumas coisas muito difíceis a ser resolvida, ou é uma cidade que, no geral, se houvesse um empenho e uma dedicação, pelo menos sincera e, não digo mínima, né? Porque dedicação mínima não é dedicação. Tem que ser a máxima, né? A todo vapor, todo pano, né? Mas como que você vê hoje? Campo Grande está bem assim, precisa ter uma modificação nesse cenário? Bom, Campo Grande é uma cidade muito abençoada. Quem vem para Campo Grande, assim, realmente gosta, ama. Inclusive, eu fiz uma música para Campo Grande por esse amor, né, que eu tenho. Sim. E aí eu vou mostrar uma palhinha dela depois aqui. Eu faço questão. Mas como que eu vejo? Campo Grande é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes. Tem um PIB grandiosíssimo, né? Então, assim, não falta recursos. É uma cidade que ela não tem grandes problemas. Situação geográfica boa, né? Boa, com muito certeza. boa. Favorece uma bastante. Cidade plana, uma cidade bem... Exatamente. Então, assim, tem tudo para ser uma cidade, uma felicidade, né? Como diz o projeto. Sem dúvida. Eu acredito que sim, que todos os gestores que passaram por Campo Grande no executivo tiveram a sua parcela de contribuição. E mais uma coisa que eu acho que precisa muito é uma mudança na nossa lei orgânica,
principalmente, e, consequentemente, nos planos, o plano diretor, né, a LOA, a LDO, porque hoje nós temos um sistema de governabilidade, de governar a cidade, ainda muito cultural, voltado para uma eleição, para uma reeleição, e não voltado para o cidadão. Eu vou te falar de que eu estou dizendo. Dubai, ele tem um plano de governo para 120 anos. Dubai. Então, o cara que entra ali na cadeira, ele não está preocupado se aquele resultado vai favorecê-lo eleitoralmente. Sim, ou se aquela gestão dele... Ele simplesmente vê a sua gestão como uma corrida de bastão. Sim, que vai passar o bastão para alguém, agora é a vez dele fazer por Dubai. Eu vou fazer o meu máximo, como você falou ali, no percurso que me foi confiado. Sim. Vou dar o meu máximo, depois eu vou passar o bastão, fiz a minha parte. Confiado que o próximo faça como eu ou melhor do que eu. E quem que vai chegar lá, que vai ter todos os holofotes na linha de chegada? Não é ele. Mas ele fez parte daquela vitória. Sem dúvida. Então, às vezes, o individualismo, né, e aquela coisa assim de querer ter um retorno político para aquela gestão, para a reeleição, ele impede um pouco o progresso. Então, qual que é o ideal? Vamos fazer aqui, por exemplo, em quantos anos que Campo Grande pode ter 100% do saneamento básico? Que o saneamento não é só água pluvial, é água potável, é o asfalto, é o esgoto. Existem N situações dentro dessa parte do saneamento. O Campo Grande, para ter o saneamento 100%, vão colocar aí 30 anos. Beleza. Então, coloca isso na lei orgânica, coloca isso no plano de Campo Grande, e eu, como gestor, estou aqui hoje no Executivo, vou fazer a minha parte em 4 anos. E o outro que entrar não vai mudar tudo. Ele vai cumprir vai os somar 4 mais anos, um tanto. Isso. E, em conjunto, os 29 vereadores. Entender que é assim que funciona uma cidade. Sim. Ter uma visão holística, entender que o todo, ele tem ali os bairros. E a visão sistêmica, que temos que nós temos um todo, mas cada sistema, cada bairro tem a sua participação. Né? E que nós precisamos, como gestores, seja no executivo ou no legislativo, ter essa clareza de que eu estou ali cumprindo um papel para um todo acontecer, não o interesse individual acima de tudo. É lógico que cada um que entra tem ali sua vida, tem os seus interesses individuais, mas os individuais não podem sobrepor o coletivo. Então, perfeito. Tendo essa visão coletiva, eu acho que já seria um grande avanço para a nossa cidade. Cria-se um plano que é bacana, um plano que funciona, saiu o gestor, entrou outro, dá continuidade àquele plano. Entendi. Acho que isso já seria algo assim, um grande avanço para a gente como cidade. O que você está falando me remete também a uma coisa. De uns anos para cá, de algumas décadas para cá, depois da democratização do país, de 88 para cá, eu venho acompanhando, né? Assim, não sou um expert, um exímio analista político, mas eu tenho as minhas convicções e os acompanhamentos que eu faço, né, dessa situação do país, porque eu amo o meu país, amo o meu estado, amo minha cidade, assim como você, né, e quero o melhor para os meus filhos, meus netos, no futuro. Sei que eu gostaria que a cidade em que eu nasci, que meus filhos nasceram e agora meus netos nasceram, que ela se transforme numa cidade muito melhor para os filhos e netos deles, né? E isso se perpetue enquanto houver tempo humano nessa terra, né? Mas muitas vezes a gente percebe de que aqui, nós, cidadãos, no momento de uma corrida eleitoral, de uma campanha eleitoral, como está acontecendo agora, né? E a gente tem, graças a Deus, homens de bem, homens de Deus, com certeza, né? Que estão interessados e empenhados nessa tarefa, assim como você e outros manos nossos. Eu percebo que antigamente a visão que a gente tinha do político não era da política que ele exerce, conhece e aspira. Não é da gestão, do preparo,
da preocupação que ele tem com a questão de leis e tudo mais. Mas antes era assim, vai se eleger quem é mais popular, quem é um líder comunitário, e a gente sabe que ele depois vai puxar a brasa, né, para a sardinha dele, que é o bairro onde ele mora, a região onde ele reside, e ali aquele povo, aquele conjunto de pessoas. É natural que você faça, entre aspas, as suas campanhas eleitorais no reduto onde você, no nicho onde você é mais conhecido, mais admirado, mais tem a confiabilidade e credibilidade das pessoas. Mas hoje a gente já tem uma exigência maior, e você está sendo perfeito nas suas colocações. É de alguém que se prepara, alguém que está preocupado com as coisas realmente importantes, né? E de que não está lá apenas para ter visibilidade, para se tornar uma celebridade, entre aspas, um homem conhecido por todos, respeitado, porque alcançou o que almejava, agora é um homem, né, que tem um cargo público, né, um homem conhecido por onde anda, olha, é o vereador, é o deputado, é o senador, né? E não é essa a questão, mas a questão principal é essa, de que a gente hoje fica feliz, eu particularmente, como seu amigo, fico feliz por esse, não só o empenho, mas todo aquele arcabouço de conhecimento e de experiência que você juntou para que você pudesse apresentar, não é? Tanto na sua vida pessoal como profissional e a vida política, né? Essa abrangência de cuidado, de preocupações com ações que devem ser tomadas de uma certa urgência já, né? E você tem acompanhado e da sua maneira tem também ajudado isso a dirimir essas coisas, né? Então, eu estava perguntando para você a questão do pai, né? E como é que você pretende, uma vez concretizado, e a gente espere que isso aconteça também nessa questão do pleito eleitoral aí, né? Obrigado. A gente torce por isso, torce. Mas eu te pergunto, isso aí depois vai ter logicamente um desdobramento oficial, né? Algo em que o projeto passa a ser um programa que alcança todos, né? Igrejas, líderes, pastores e líderes, bispos, apóstolos e tal, que cada um vai ser, dentro desse projeto, convidado a somar esforços com essa visão do todo, né? Sim. É assim, tudo que você quer fazer, né? Eu falei no começo, você começa com os planos, né? Então, você tem que ter planos, projetos, recursos e parcerias. São 4 coisas importantes quando você quer executar alguma coisa. E o PAI, que é o Programa de Assistência às Igrejas, ele traz esses quatro pilares aí, né? Que é os planos, projeto, ele já está formalizado, recursos e parcerias, né? E aí, para ele acontecer, na verdade, já tem acontecido de forma mínima, mas um mandato, obviamente, potencializa, porque abre-se você a envolve parte de mais pessoas, os recursos se abrem, as parcerias se abrem, né? Tem muito voluntariado. Então, na prática, a gente pretende atuar, por exemplo, com o papel social, né, da igreja, chegar pode ser uma instituição religiosa que tem ali o seu papel social ainda meio tímido, então terá ali assistência de uma assistente social que vai fazer um diagnóstico institucional, saber se está precisando de uma assessoria jurídica, a parte documental, fazer ali, por exemplo, a parte do estatuto, e aí depois... Assim, oficializar essa ação, essa instituição. Porque às vezes a pessoa só tem ali acontecendo a ação, mas não está formalizado. Se não está formalizado, não consegue receber verba pública. Perfeito. E aí, num segundo momento, vem um profissional que trata só da captação de recursos. Então, potencializar essas instituições para que elas possam auxiliar o Estado nesses atendimentos e fornecer o bem-estar e a qualidade de vida ao cidadão. Sim. E, se você me permita dizer, além desse programa PAI, né, que trata mais dessa questão ali do terceiro setor, existe, como eu falei, o projeto Por uma Felicidade, ele tem outras vertentes. E uma delas que é muito
inerente em mim, pela minha vida, é a cultural, a musical. Sim. E eu vejo assim uma coisa que a nossa capital, já falando o que falta, o que não temos, você fez essa pergunta. Foi. Nós não temos hoje um conservatório municipal de música. E isso é uma lacuna muito grande, que deixa de entregar à sociedade essa transformação social que a cultura, que a música traz. As outras capitais do país, você tem orquestras sinfônicas, você tem corais, você tem uma série de manifestações culturais, né? Que representam aquela cidade, né? Dão uma cara para a cidade assim, né? Aqui nós temos iniciativas, como temos orquestra, né? A Universidade Federal. Sim. Tem o meu grande amigo Eduardo Martinelli, que tem ali formação desse pessoal. O professor Marcelo Fernandes, que é doutor em violão, né? O qual foi meu mestre, meu professor. Sem dúvida, conhecemos. Mas hoje nós não temos uma instituição municipal de formação desde da primeira idade ali, da criança, formando, que seria um conservatório. Eu tive que estudar, né? Percussão sinfônica, eu ia lá em Tatuí, que lá tem um conservatório de Tatuí, né? Conservatório dramático musical, que ele fala do teatro também e da música. Eu saía daqui toda quarta-feira, pegava o avião aqui às 5 da manhã, ia lá estudar, passava a quarta-feira toda estudando, voltava, às vezes não tinha grana por avião, eu ia de ônibus. Sim. Aí às vezes não tinha nem para avião em ônibus, eu falava, pô, eu posso faltar uma vez no semestre, aí eu faltava aquele dia, depois tinha que rever a matéria. Então eu ia lá, mas quantas pessoas têm essa possibilidade? Eu recebi ajuda de pessoas para que eu pudesse estar indo até esse conservatório. Então, hoje nós temos essa carência. Sem dúvida. De trazer um conservatório municipal para Campo Grande, a criar esse conservatório e assim você poder atender a população, as pessoas e fazer polos desse conservatório nos bairros. Sem dúvida. E você dá vazão a essa capacidade artística que todos... Não, aí movimenta tudo. Muitas crianças, muitos jovens, adolescentes têm e não têm oportunidade. Você movimenta a cena musical, você movimenta a formação, porque você pega aí grandes nomes da Delinha, você pega grandes nomes da nossa música sul-mato-grossense, que infelizmente já nos deixaram e morrem até a míngua ali. Zé Pretinho, grande bluesman. Sim, né? Aí eu falo, nós não temos um celeiro de formação de novas pessoas. Sim. Obviamente, esses grandes ícones da nossa música são por si só insubstituíveis. E cada um desses que se vai empobrece a nossa arte. Empobrece a nossa né? arte, a sim. nossa arte aqui do estado, então, nós da precisaremos cidade. ter um olhar diferenciado para essa formação, a área de formação. Existe bastante investimentos na área, os shows, as apresentações, mas um conservatório municipal hoje viria para sanar essa lacuna da formação, formar o jovem ali desde a tenra idade até o adulto, para ele poder estar atuando no mercado de trabalho. As lojas de música vão ganhar com isso, porque você fomenta o mercado musical, fomenta com talentos. E o principal, que é a parte da transformação. A música em si, assim como toda a arte, ela é uma ferramenta de transformação social. Sem dúvida. De resgate social. Na educação, no caráter. A disciplina, o caráter, a formação. Inclusive, eu coloco como um dos pilares para uma sociedade saudável. Né? Eu coloco 5 pilares, né? Que é a educação, o esporte, a cultura, o lazer e a fé, que funciona como uma profilaxia, impedindo a sociedade de adoecer. Porque para curar é mais difícil. É mais difícil, é melhor manter saudável. Quando o cidadão, o Jete, está ali no crime, está ali na vida torta, para você desentortar esse camarada, é muita grana, é muito investimento. E por que não já agir lá na base? Que é dando a educação, dando a cultura. E nessa correção nem sempre vai dar certo. Né? Nem sempre. Né? Porque a assertividade não é garantida. Aí já construindo isso desde cedo, você vai formar Quando ensina o menino no caminho que deve andar, o que acontece? Até quando envelhecer, né? Não se desviará dele. Então, exatamente. A Bíblia é algo assim muito atual e que a gente pode aplicar
em várias ciências, né? Sim. É multidisciplinar a palavra de Deus. Então, quando se tem essa... Por isso que eu coloco a fé, né, como algo importante para a formação de um cidadão e termos aí uma sociedade saudável. Perfeito. Eu sou fruto disso. Sem dúvida, né? sem Com dúvida. todas as minhas limitações e defeitos que eu tenho, mas eu vivi isso. Então, eu sei que dá certo. Por falar nisso, a gente poderia fazer uma coisa aqui, né? Você, na nossa programação, a gente está tendo a primeira oportunidade de ter música ao vivo aqui. Opa! Então, como todo bom músico, né, e como todo amante da arte musical, eu creio que a gente podia pedir uma palhinha para você. Que tal? Pô, vamos aí. Vamos explorar um pouquinho o nosso músico aqui. Fica à vontade, vê se a afinação do violão tá legal. Se não tá, pode afinar. Nós temos todo o tempo do mundo aqui. Vamos lá. Tu sabe, né, Jet, que a minha praia não é muito o violão, né? Sim, né? A minha onda mais é a percussão, mas de vez em quando saem algumas pérolas aqui, algumas coisas. Sem dúvida. E essa canção aqui, ela chama-se Minha Campo Grande, que é justamente a minha vida, a minha vinda e a minha vida a Campo Grande musicalizada. Que maravilha, né? cara. Olha que presente, hein? Porque que eu coisa digo, boa. sempre quando eu vim para essa cidade, quem me via dava dó. A minha mala era um saco e o cadeado era um nó. Poxa vida, que analogia. Que analogia. Eu fui morar lá, um dos primeiros lugares que eu fui morar, lá no Aerorancho, né? Sim. E tinha uma casinha de madeira lá, né? O chão batido e o teto preto pela fumaça da lamparina. Rapaz. E eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha uma bicicletinha que eu, inclusive, trouxe do Rio de Janeiro. Isso foi em 1986. 86. E ali eu atravessava a cidade com a marmita ali atrás, né? Sim. E ia trabalhar com o meu primeiro emprego. Por isso que eu valorizo muito, falou o seguinte, serve o café da manhã para os garis, né? E tudo ali. Que meu primeiro emprego foi faxineiro. Eu trabalhava ali no Residencial Trípoli, na Belisário Lima, ali, com a 13 de maio. Com a 13 de maio. Então, eu tenho muito orgulho dessa história. E em Campo Grande, poxa, conquistei minha família, meus amigos, né? Você é parte da minha história, né? Fazemos. Então, essa canção desfrutamos disso, né? Foi algo natural, né? Sim, sem então, dúvida. ela diz assim, vamos lá. Que legal. Minha Campo Grande, terra que me acolheu, pedaço de chão batido que Deus me deu. Muitos anos já se passaram e hoje és uma grande cidade que me deu uma linda família e muitas amizades. Opa, é isso aqui. Aqui eu cresci, aqui me criei, muito já sorri, muito já chorei. Mas hoje eu olho pra cima e agradeço, pois valeu a pena ver os sorrisos e toda a beleza da nossa cidade morena. Campo Grande, quem te conhece jamais esquece, viaja ao mundo e sempre quer voltar. De mãos dadas vamos seguindo com esperança e prosperidade, acreditando em dias melhores por uma felicidade. Campo Grande, quem te conhece jamais esquece, viaja ao mundo e sempre quer voltar. De mãos dadas vamos seguindo com esperança e prosperidade, acreditando em dias melhores por uma feliz cidade.
Que beleza, hein? Ó, me junto a muitos outros que estão aí do outro lado aplaudindo o Samuca. Samuca, que música maravilhosa. Obrigado. E você passeia em vários dos nossos ritmos aí. Foi muito legal, hein? Até o rasqueado. Rasqueado. É coisa nossa. Coisa né? nossa. E engraçado, cara. quando eu vim aqui, cheguei em Campo Grande, carioca, né, das praias e tudo. Aham. Na verdade, sou lá de Duque de Caxias. E aí eu via, cara, aqueles bailão assim, o povo dando aqueles gritos. Eu falava, cara, mas que é isso, né? Cara? E eu tive a oportunidade de estudar ali na Universidade Federal e conviver com vários músicos, né? E aí eu descobri que era o Sapucaí, né? Que é o grito, né? Sim, que é o Sapucaí, inerente daqui. exatamente. E a minha monografia da faculdade, o TCC, foi justamente sobre os ritmos de baile, de ritmos daqui, a polca, a guarânia e entre outros que são da nossa terra. Engraçado que esse grito característico, ele tem sotaques, né? No Pantanal é um, lá pro lado de Ponta Porã é outro, né? Lá em Coronel Sapucaí é outro, porque é mais próximo do Paraguai, né? Então é mais parecido com aquele grito do paraguaio, né? E é uma coisa que anima a gente. Quando você escuta, é porque alguma coisa boa está acontecendo. Já é característico, né? Alguma coisa... Né? Isso aí. Mas, Samuel, eu vou te dizer, cara, como teu amigo, eu me sinto extremamente honrado, né? De estar com você nesse tempo. Obrigado, irmão. Pena que a gente não pode, né, também... mas nós vamos nos reunir ainda e bater outros papos sobre outras ações e eu quero que você esteja com a gente num outro momento. Espero que esse momento seja para tratá-lo como uma autoridade, né? Sim, com que certeza. já é, mas é uma autoridade aí no caso. É uma missão. Já de frente ao seu cargo e pelo qual nós torcemos e sabemos que Deus tem colocado isso no teu coração e você tem levado isso muito a sério, né? Com certeza. E eu quero, assim, imensamente, em nome do podcast, Pode Tudo, Tudo Pode, né? Você vê que pode tudo, né? Inclusive tem uma música maravilhosa dessa, assim, num bate-papo como nós fizemos hoje. E eu queria, assim, que você, né, além de te agradecer de forma muito querida, depois eu dou um abraço colado em você, né? Sim, Abraço aquele abraço de urso, né? De amigos ursos, mas de verdade. Mas eu queria que você, olhando para aquela câmera ali, você desse um recado para quem nos está ouvindo e às vezes se sente meio tolhido do que ele poderia fazer por quem está à volta dele, além da sua família, seus amigos, parentes e raio de ação, seja pessoal, profissional, espiritual. Eu queria que você desse esse recado do Samuca para quem está nos vendo e nos ouvindo. Como diz o Rei Roberto, são tantas emoções, e aqui eu vou falar isso com muita emoção, né? Um grande recado que eu quero dar para você que está assistindo hoje a gente é o seguinte: acredite naquilo que Deus colocou no seu coração. Porque muitas das vezes você vai ouvir o não, você vai receber ali palavras de desânimo, e uma pessoa que eu coloco muito como referência na minha vida, uma delas, né, é José. José é um cara que tinha muitos sonhos, e ele falava isso para a família dele, para os irmãos dele. E a primeira coisa que falavam de José, quando ele chegava, era: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Então, quantas vezes você também com seus sonhos, com a vontade de mudar as pessoas, de mudar as coisas, de ser um vencedor, eu digo sempre, às vezes você não pode mudar o mundo todo, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa, isso já é muito importante. Quantas vezes você ouve também, ou não ouve, mas estão falando de você, lá vem o sonhador, você sente que é desacreditado, então vai lá, acredita. A Bíblia diz assim que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Muitas das vezes você hoje é chamado de louco, assim como talvez muitas coisas que hoje a gente vê acontecendo, invenções. Imagine o cara falando que ia voar. Falaram, pô, você é doido, isso não vai dar certo. E Arquimedes, ele fala assim: me dê-me uma alavanca e um ponto de apoio no espaço, que eu levantarei o mundo. Então, muitas das vezes, né, você precisa só disso.
que alguém acredite em você. E eu me vejo muito nessa situação, por isso que eu estou falando para você. Hoje, tudo que eu preciso é de uma oportunidade para provar que é possível. E talvez você esteja na mesma situação. Então acredite, vai à luta. Vale a pena você brigar por aquilo que você acredita, porque quando você levantar a sua voz, você vai descobrir que existem outras pessoas querendo que aquilo aconteça. E eu sempre digo, meu amigo Jet, que o mal ele não está em maior número. Ele simplesmente é mais barulhento. Quando o bem se cala, o mal prospera. Então, eu quero encerrar aqui dizendo, aqui eu estou com essa bandeira, para você que não percebeu ainda, a bandeira de Campo Grande, porque nós precisamos ter valores, princípios, a família, a fé, amar a nossa cidade, amar as pessoas que estão ao nosso redor. E eu vou deixar uma frase para você que eu acho muito bacana, que ela é de Martin Luther King. Ele diz assim, que o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, erga a sua voz. Erga a sua voz, que com certeza você vai ter muitas pessoas que vão vir junto com você para fazer a diferença. Esse é o recado que eu queria deixar hoje. E obrigado pela oportunidade. Olha, o prazer é nosso, a alegria é nossa. E depois de tudo isso que ele falou, eu vou perguntar uma coisa que antigamente tinha numa propagandazinha da televisão. Tomou? Então é o seguinte, quero te agradecer imensamente por você estar nos acompanhando até agora, dizer que nós teremos outros episódios também de papos e conversas muito interessantes, não é? Dizer que foi um prazer para nós termos aqui conosco o Samuca Brasil, né? Quem quiser vê-lo logo, entre em contato com as nossas redes sociais. Vou deixar o endereço aí também. Isso. E tem o endereço da rede social do Samuca para você acompanhar as suas ações, as suas participações musicais em tudo que ele faz. E conhecer um pouco mais da história, né, e da ação dele, seja como músico, seja como um homem empresário, seja como um homem político, seja como um líder, como ele é. Né? E eu quero também te dizer uma coisa. Todos os nossos episódios, eles vão depois estacionar e ficar lá no YouTube. Então lá você vai ver o endereço do nosso... Se inscreve no nosso canal, acompanha o Instagram, as ações que nós vamos fazer de comunicação a você, de tudo aquilo que vai acontecer dentro do nosso podcast e daquilo que nos rodeia. Então, nós pedimos a Deus que continue te abençoando, fazendo com que você e sua família sejam felizes, tendo a sua fé fundamentada nele, naquele que é o Pai de todos nós e, principalmente, na presença de Jesus Cristo na sua vida. Muito obrigado. Deus os abençoe. Vou deixar o endereço, pode ser? Pode, deixa o endereço. Samuca Brasil MS, para quem quiser seguir a gente nas redes sociais aí. Isso. E a gente vai postar isso aí na tela para você não se esquecer. Um abraço.